Fala aí pessoal, tudo certo? O Santos tem um novo técnico e é um argentino, mas não é o São Paulo, como vocês sabem, e sim Juan Pablo Vojvoda, técnico que nos últimos 4 anos, né? 4 anos desde 2021 até este ano, 2025, né? Quando foi demitido em julho, foi técnico do Fortaleza, tem outras passagens na carreira também que falaremos neste vídeo. Tá? O Santos acertou com ele. Logo depois da notícia ontem à tarde, né, do São Paulo ter recusado oficialmente, a diretoria do Santos, né, todo mundo que cobre o Santos ali, já começou a dar esse interesse também. Para ser justo, já tinham noticiado o Vojvoda como o plano B, né? Mas aí ontem, logo depois da recusa, o Santos foi para cima do Vojvoda com tudo e conseguiu fazer esse acerto já cravado. Se eu não me engano, posso estar errado aqui, por favor, mas se eu não me engano, foi a Juliana Yamaoka do Lance que deu primeiro esse acerto, cravou mesmo o acerto da contratação aí do Vojvoda. Depois, outras fontes confirmaram, o De Olho no Peixe, por exemplo, o Diário, o Lucas Mussetti, todos disseram ali que está muito próximo, né? Até o Bruno Formiga, apareceu um tweet do Bruno Formiga, por exemplo, falando que ele chegaria aqui em Santos na sexta-feira, assinaria na quinta e chegaria na sexta. Enfim, então, obviamente eu estou gravando antes, tá, do anúncio oficial de qualquer aparição, mas temos aí um novo técnico e vamos falar bastante sobre a carreira dele, como chega ao Santos também e o que significa isso, né? Antes eu só peço para você deixar o like neste vídeo, se inscrever no canal, é claro, isso é muito importante, ajuda bastante a gente. Se quiser se tornar membro também, fique à vontade, ajuda ainda mais, mas se não, só o like e a inscrição é de graça e realmente ajuda o crescimento do canal mesmo, tá? Outra coisa que eu vou falar para você é do Barraca Burger, a sua hamburgueria preferida aqui na Baixada Santista, aqui em Santos mais especificamente. Segue o Barraca lá no Instagram, @barracaburger_, e pede o lanche deles. Prova que eu tenho certeza que você vai gostar. Lanches exclusivos todo mês. O desse mês é o Mineirinho, como eu estou deixando aí na tela para vocês nos últimos vídeos. Para você que gosta de carne de porco, bacon, tem ovo, todos os ingredientes estão aí. É muito bom o lanche, eu já experimentei e você vai gostar também, eu te garanto. Se você gostar de carne de porco, né? Se não gostar, não adianta nada. Mas aí tem outros para você pedir lá. Tem porções também, tem sobremesa, é muito bom mesmo, o cardápio é bem variado. E usando o cupom Jogo Falado, você fala que veio do canal Jogo Falado, você tem 10% de desconto no seu pedido, tá? Então, pede no WhatsApp deles, no Instagram, repito, @barracaburger_, ou você vai lá presencialmente, Avenida Siqueira Campos 107, no canal 4 em Santos, tá bom? Dá essa moral para eles, pede lá, usa o cupom Jogo Falado e tamo junto. Agora vamos falar de Juan Pablo Vojvoda, ele que me surpreendeu de verdade, eu começo a me preocupar desde antes se ele é maluco, né? Porque para aceitar o Santos hoje tem que ser maluco, e ainda mais no caso dele, né? Que já tinha recusado, né, outros clubes. Ele, quando foi demitido do Fortaleza, se tornou um alvo até bem óbvio, né? De qualquer clube que fosse mudar de técnico, seria um alvo bem... Pô, tá lá o Vojvoda, né? Tá livre. As primeiras notícias, inclusive, desde que ele saiu do Fortaleza, eram de que ele queria descansar até o final desse ano, né? Ficar com a família e tudo mais lá na Argentina. Parece até que ele estava lá, inclusive, né? E tudo mais. Mas resolveu aceitar o Santos. Por quê? Eu não sei, mas a história do Santos influenciou nisso. E isso não é... Igual a gente recebeu ontem na live do Trio, um comentário, com todo respeito, um comentário bem burro, tá? Vocês mesmos desvalorizam o Santos. Não é, porque é só você olhar e pensar com a cabeça racional e profissional, no sentido de, vamos pensar pela cabeça do profissional, do Vojvoda. O que atrai hoje no Santos? Você olha os últimos técnicos, todos com média de 3, 4 meses no cargo, alguns não chegam nem a 20 jogos, e é sempre uma rotatividade, e elencos fracos, até acho que o desse ano é um pouco melhor, enfim. A situação caótica política que envolve ali o clube e todos aqueles pormenores que a gente sempre fala aqui, muitos acessos no CT, muita gente que não deveria estar lá, muita gente palpitando, que é pior ainda, gente sem cargo mandando, tomando decisões, enfim, não é atrativo hoje o Santos, mas de alguma forma o Alexandre Matos, que conduziu também aí essa negociação, conseguiu convencer o Vojvoda que, é claro, enxergou algum potencial também. Obviamente deve ter pago um belo salário para ele e eu nem estou questionando isso, nem falando como se fosse uma coisa errada nem nada não. Acho que uma das coisas para convencer hoje um profissional de bom nível vir é isso, né? Então, enfim. Mas tá aí, Vojvoda. Falar da carreira dele rapidinho.
ele começa, né, no Newell's Old Boys da Argentina, onde ele inclusive começou a carreira como jogador também. O Vojvoda foi zagueiro, não foi zagueiro de grande nível não, passou por clubes bem menores depois do Newell's Old Boys ao longo da sua carreira ali. Se aposenta inclusive no Sarmiento da Argentina, que hoje acho que até está na primeira divisão de novo, ou não tá, sei lá, mas rodou muito na segunda, até terceira eu acho que chegou a passar nesses últimos anos. Mas depois que ele se aposenta, ele vira o técnico do Newell's Old Boys, começando ali nas categorias de base, depois ele vira técnico do time B, né, eles chamam de reserva lá, né, depois assume de fato, algumas vezes até interinamente ali o Newell's Old Boys em algumas partidas pontuais, e aí ele vai para o Defensa e Justiça, onde ele faz a primeira campanha dele como técnico realmente, termina, se eu não me engano, ele termina em um nono lugar, um honroso nono lugar, né, para o Defensa na temporada 17-18, ele sai com uma campanha boa e vai direto para o Talleres de Córdoba, né? A campanha no Defensa foi de 24 jogos com 14 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, segundo o SofaScore. 25 jogos, desculpa, segundo o SofaScore. No Talleres de Córdoba, mais uma campanha ali honesta, mas nem tão boa assim. Termina em 11º no Campeonato Argentino. Faz uma campanha de 36, um ano, né, uma temporada, melhor dizendo, de 36 jogos, 14 vitórias, 8 empates e 14 derrotas. Eu confesso que eu não lembro, e era uma época que eu assistia bem mais o Campeonato Argentino do que hoje, 18, 19, 20, que até entra aquele time do Tchatcho Kudê, que é campeão com o Racing, eu assistia bastante essa época. Não lembro do time dele especificamente, mas enfim, tem essa campanha no Talleres, vai para o Huracan depois disso. E aí no Huracan, realmente, a primeira campanha é ruim, o primeiro trabalho ruim da carreira dele, não fica muito tempo, são só 7 jogos com uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. E aí, o trabalho para mim no Defensa, né, procurando, de novo, não lembro de assistir, foi procurar depois o que a mídia de lá achava na época e tudo mais. A torcida, no geral, gostava muito, no Talleres mais ou menos, no Huracan não. E aí no La Calera ele faz a sua grande campanha até então, né, ele fica pouco mais de um ano, né, no time chileno, e classifica eles para a primeira Libertadores da história deles, né? Inclusive dá sequência até, né, que eles tinham disputado antes uma Sul-Americana, e aí o Vojvoda coloca eles na Libertadores. No ano seguinte eles disputam a Sul-Americana de novo, já sem o Vojvoda, no grupo do Santos até, né? Que o Lucas Barbosa faz um gol aqui na Vila no final, né? O Santos vence por 2-1, lá no Chile eu nem lembro quando foi o jogo. Mas enfim, então o Vojvoda deu continuidade ali nesse processo e classifica o La Calera pela primeira vez para a Libertadores. E aí depois ele, num acordo ali com a diretoria, acaba não ficando no clube, sai e acerta com o Fortaleza, né? Em maio de 2021 acerta com o Fortaleza, dando início aí à grande história dele até o momento, né? Como técnico, a gente espera que essa grande história seja agora no Santos, né? Que ele dê o salto para títulos maiores futuramente, claro, agora não dá. Mas para um bom trabalho e realmente um clube de um nível maior, né? Não só em exigência, mas como tamanho também, sem desrespeitar, claro, todos os outros clubes. Inclusive eu vou falar muito da parte do Fortaleza. E ainda citando nisso, né? Ele ficou lá no Fortaleza, foi a grande campanha, como eu falei, né? São 310 jogos com 145 vitórias, 73 empates e 92 derrotas. Campanha muito positiva, né? Obviamente. Um aproveitamento geral até que ficou de 55%, pelo grande período que ficou, né? Muito bom. Foi campeão cearense 3 vezes, foi campeão da Copa do Nordeste por 2 vezes. Ele só não foi campeão mesmo em 2025, né? De nenhum dos dois, porque o cearense que ele ganha em 21, o primeiro, aí em 22 ganha o cearense e a Copa do Nordeste, em 23 ele ganha o cearense, e 24 ele ganha a Copa do Nordeste. Vale lembrar que nesse período ele levou o Fortaleza à final de Copa Sul-Americana, a participações de Libertadores, as melhores da história do Fortaleza, assim como campanhas de destaque ali também, né? No Brasileirão, por exemplo, ele terminou em 4º lugar, a melhor campanha da história do Fortaleza também. Então, é claro que tudo isso por trás também é justo pontuar que teve um legado um pouco, não na forma de jogar necessariamente, mas na estruturação, eu posso dizer, eu acho, do clube no geral mesmo, do modelo talvez a se seguir, né? Um modelo de profissionalismo, de projeto e tal, que envolve muita diretoria, claro, mas começou com o Rogério Ceni, também é muito justo pontuar isso. Mas o Vojvoda deu continuidade e, mais que isso, deu um salto de qualidade nesse projeto. Até porque o Rogério pega o time em um nível menor, né? Na Série B e tudo mais. Não lembro se o Rogério pegou na Série C, acho que não, né? Acho que o Rogério pega na Série B só o Fortaleza, mas tudo bem.
Enfim, então são campanhas aí que a equipe consegue, né, realmente ir mais longe em níveis, né, que eu acho que talvez o torcedor do Fortaleza não esperasse, né? Não sei, eu posso estar falando besteira, mas é muito por conta, isso eu não estou falando de forma pejorativa não, de forma elogiando mesmo. Foi muito longe, por exemplo, nas campanhas de final de Sul-Americana. Foi um ano, 2023, né, para pegar esse de exemplo, que o Fortaleza atuou em... Pô, eu tô até olhando aqui, quer ver? É que o gol não vai contar, né? Mas é um ano que o Fortaleza termina vencendo 41 jogos de 78. Então, uma campanha muito boa, pô, uma campanha interessantíssima, né? Então, acho que é justo dizer que esse salto aconteceu, né? Em 23, inclusive, ele termina o ano daquela forma maldita pra gente, né, na Vila Belmiro, né? Enfim, então, esse é o histórico mais ou menos do Fortaleza. Sobre o histórico dele, inclusive, eu até anotei aqui um negócio para falar, que será que ele vai ter costas largas para aturar o ambiente do Santos? É um ambiente político difícil, é uma situação esportiva também muito difícil. Hoje o Vasco até perdeu, mantém um pouco longe ali, longe não, né? Mantém abaixo da gente na tabela, mas ali são 21 pontos nossos contra 19 deles, os dois times têm um jogo a menos. O Vitória, que é o primeiro na zona, por exemplo, tem os mesmos 19, mas tem um jogo a mais, né? Tá com 20 jogos certinho. É uma situação difícil. Ele não vai assumir agora contra o Bahia no domingo, provavelmente ele estreia contra o Fluminense na outra semana, né? No outro domingo na Vila Belmiro. Então, pode ser que a gente tenha mais uma derrota, né? Pode ser que a gente vença o Bahia fora, é difícil imaginar isso, né? Enfim. Então, tem toda uma questão de você imaginar uma situação bem caótica na chegada. Será que ele vai ter costas largas para, nesses primeiros momentos, se o resultado não vier, aguentar isso? A gente sabe como é que a diretoria do Santos é populista, né? Então, e eu espero que, falando em povo, né? Eu espero que a torcida esteja do lado dele, porque realmente eu enxergo ali uma capacidade de um projeto a médio e longo prazo aí. Mas será que ele vai ter essas costas largas? Por exemplo, o Sampaoli, querendo ou não, teria. O próprio Tite, que eu tenho as minhas restrições, né, na forma de jogar e tal, mas eu acho que isso ele saberia lidar muito melhor até. A gente teria uma certeza, entre aspas, de que ele saberia lidar melhor com isso. Mas, enfim. Acho que nesse período, eu vejo muita gente falando, né? Primeiro técnico bom desde 2019. Não acho, não vou ser injusto aqui. Eu acho que o Ariel Holan é um bom técnico. Não foi bem aqui, é bem verdade, claro. Mas é um bom técnico se você olhar o restante da carreira dele. Foi campeão na Argentina, foi campeão no Chile, foi muito bem lá no México. Você pode até questionar os outros nomes, entendo, acho justo. Mas acho que tivemos bons técnicos. Por exemplo, o Caixinha, eu sigo achando que é um nome interessante, foi uma aposta válida, mas não deu certo realmente. Mas enfim, esse só estou levantando uma pontuação. E acho, citei esses dois, acho que o Vojvoda é mais técnico. Acho que o Vojvoda fez muito mais com muito menos, né? Então acho que isso também é muito importante entrar nessa conta. Falando sobre fazer muito mais com menos, eu pretendo fazer um outro vídeo para mostrar mais ou menos como a gente pode esperar os times dele, mas uma coisa é verticalidade. Não há um cara que preza tanto por ter uma posse de bola, eu não me incomodo com isso particularmente. Talvez algumas pessoas não achem um jogo bonito e tal, mas assim, normalmente ele tem times agressivos, times que muitas vezes usam poucos toques para chegar no gol do adversário. Roubam a bola rápido, até o gol do adversário. Tenta roubar a bola rápido, tenta recuperar da forma mais agressiva e rápida possível também. Normalmente ele utiliza isso como um pilar do jogo dele. Não é um cara que fica muito preso a esquemas táticos, né? Mas tem uma forma de atuar parecida, que é justamente isso, essa agressividade. Muitas vezes ele usa seus meio-campistas para fazerem perseguição no meio de campo, né? Ou seja, para correr atrás, como se fosse uma marcação um pouco mais individual, mas para correr atrás por distâncias um pouco maiores. Então, imagino que nesse cenário o Bom Tempo não deva perder espaço. O Rincon e o Schmidt talvez, não sei se o Zé ainda tem essa condição também, mas acho que tem aí algo a se questionar. Inclusive, a gente pode até citar, o Vene Casagrande trouxe a informação, né, que o Santos buscava um meio-campista do Tigre, né? O Santiago, como é que é? Santiago, deixa eu abrir aqui, deixa eu voltar, descer bastante, que ele estava tweetando bastante jogo do Flamengo. Santiago Gonzalez, né, de 22 anos, do Tigre.
O Santos ofereceu 4 milhões de dólares por ele, né? Não sei se vai acertar ou não, mas é um volante ali mais jovem e tal, talvez encaixe nessa função. Enfim. E outra coisa, para finalizar até um pouco na questão das características, normalmente os times dele têm aquele meia completo. Por exemplo, ano passado não, né? 23, era muito Caio Alexandre. Ano passado e esse ano a tentativa foi ser o Caleb em alguns momentos, foi ser o Pochettino, não deu tão certo, é bem verdade. O Paul Fernandes chegou também a assumir esse papel, né? Mas não deu tão certo realmente. Mas ele normalmente preza por esse cara. Vamos ver quem vai ser no Santos. Pode ser um bom tempo também. Eu não sei se é necessariamente a mesma função, mas aí eu já estou imaginando muito além, né? Temos que esperar para ver. Eu me empolgo, gosto do nome. Vamos ver como é que vai ser conduzida dessa forma. Uma última coisa até. Eu falei com um jogador do Fortaleza, que não está mais no Fortaleza, mas atuou com o Vojvoda no Fortaleza. Eu perguntei, como é que ele era no dia a dia, né? Porque eu vi aquela entrevista do Juninho Capixaba, né? Que hoje está no Bragantino, jogou no Fortaleza com ele. No Chala Podcast, né? O Juninho fala, um cara que se preocupa muito com o fora de campo, pergunta se tu tá bem e tal, não sei o que, enfim. E aí eu perguntei pra esse cara, ele falou, cara, ele é realmente assim, mas ele é mais assim com os caras que ele utiliza no grupo. Ele não utiliza, tipo, os 30 jogadores, sabe? É óbvio, nenhum técnico utiliza, mas os 11 titulares, mais uma peça ou outra aqui a mais, ele é muito mais próximo desses caras. Ele é muito estilo paizão com esses caras. O resto, entre aspas, o restante do grupo é muito mais, lidar muito mais com a comissão dele. São todas pessoas trabalhadoras, todas pessoas muito boas e tal, mas no estilo paizão ele guarda, entre aspas, mais para os caras que jogam com ele no time titular. Assim, eu não vejo como uma coisa ruim, mas uma curiosidade mesmo, muito dos dele, né, digamos assim. E aí, a gente pode levantar se isso é bom ou ruim. Eu, de novo, não acho ruim, mas a gente teria que ver num elenco que tem peças para serem titulares no Santos e algumas vindo do banco, que tem boas peças, né, melhor dizer, para serem titulares no Santos e algumas vindo do banco interessantes, o que ele faria nessa gestão de grupo? Porque lá no Fortaleza ele foi elogiado por isso, mesmo eu escutando essa questão de característica. Vamos ver. O que você achou da contratação dele? Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!